Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil e de Direito do Consumidor e advogado, e hoje eu vim falar sobre um tema que tem chamado a atenção dos consumidores bastante nos últimos dias, né? A imprensa e os jornais noticiaram que alguns estabelecimentos estariam vendendo produtos similares ao leite condensado, como se fossem os produtos originais. Além disso, a gente também vai falar um pouquinho sobre a redução da quantidade dos produtos que tem acontecido na indústria brasileira nos últimos meses. Só para vocês terem uma ideia, sabendo disso, né, já tendo essa informação antecipada, eu pedi aos meus alunos da graduação que me fizessem um trabalho me apresentando embalagens de produtos que tiveram a redução da quantidade nos últimos meses. E a apresentação, a gama de produtos foi impressionante. Eu fiquei impressionado com a quantidade de produtos que teve redução da quantidade nos últimos meses. A gente tem, por exemplo, caldo de galinha teve redução de quantidade, suco de maracujá teve redução de quantidade, chocolates, vários chocolates tiveram redução de quantidade, bolachas, biscoitos, cereais tiveram redução de quantidade, farinha de aveia teve redução de quantidade, sabão neutro teve redução de quantidade, batata palha teve redução de quantidade, salgadinhos, caixa de fósforo. Então, assim, são inúmeros, achocolatados, são inúmeros os produtos que tiveram redução de quantidade, bala, chocolate, todos eles, que tiveram redução de quantidade nos últimos meses. Isso em função da alta inflação que a gente tem tido no país, né, em função de vários fatores aí que vocês já devem saber. Bom, o que acontece? É proibido ou não é proibido? O fornecedor, o fabricante, pode reduzir a quantidade de produtos sem alterar a embalagem? O que o Código de Defesa do Consumidor traz sobre isso? E o que as normas específicas trazem a respeito dessa situação? A primeira coisa é o seguinte: não é proibido que o fornecedor reduza a quantidade de produtos na embalagem. Não existe normalmente um padrão, pelo menos para a maioria dos produtos, de um tamanho do produto ou de um peso específico do produto. Alguns produtos mais usuais do consumidor, existem pesos determinados que o consumidor já está habituado, então, de certo modo, o fornecedor não pode reduzir. Mas, de um modo em geral, se a gente pegar, por exemplo, chocolates e biscoitos, todos esses produtos que são comercializados aí na indústria, não existe um padrão para esses produtos. Então, de certo modo, o fornecedor pode colocar a quantidade que ele quiser e, a princípio, também ele poderia reduzir esse produto à medida que o produto vai encarecendo. Isso é uma forma de maquiar a inflação que tem acontecido nos últimos meses. E aí, como o fornecedor não quer aumentar o preço do produto, que o consumidor não vai comprar esse produto com um preço mais caro, ele então opta por diminuir a quantidade do produto na embalagem. O que acontece na situação? Na verdade, o fornecedor mantém a mesma embalagem, muitas vezes do mesmo tamanho, né? E diminui a quantidade de produtos dentro daquela embalagem. O que a lei fala sobre isso? Quais são as normas que a gente tem que regulamenta essa situação? Bom, o Código de Defesa do Consumidor diz que a informação tem que ser clara, precisa e ostensiva ao consumidor. Ou seja, todo produto que é comercializado no mercado de consumo precisa ter uma informação clara a respeito daquele produto. Com relação à redução da quantidade de produtos, né, numa determinada fabricação, a gente tem a portaria, hoje a portaria 392 do Ministério da Justiça. A portaria 392 do Ministério da Justiça, ela veio substituir a portaria 81. Essa portaria 81, ela discriminava como que os fabricantes deveriam informar na embalagem a redução da quantidade de produtos. Só que o que aconteceu? Como isso vem acontecendo com muita frequência nos últimos anos, e percebam, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, essa redução da quantidade de produtos, o Ministério da Justiça resolveu regulamentar isso para que pelo menos o consumidor tenha a informação clara de que houve uma redução do produto. Então a portaria 392 do Ministério da Justiça determina que quando o produto tiver uma redução de quantidade, essa redução de quantidade tem que vir descrita na embalagem por pelo menos 6 meses e essas informações têm que estar visíveis para o consumidor de forma ostensiva.
Ou seja, o consumidor vai pegar a embalagem e vai verificar que existe uma redução de quantidade à medida que ele lê, né, aquela embalagem, que ele conseguir enxergar essa embalagem. Bom, essa portaria, além dela determinar essa informação, ou seja, a redução da quantidade e o percentual dessa redução na quantidade do produto, ele determina aspectos também visuais dessa informação. O que acontecia muito na portaria 81 é que os fabricantes reduziam a embalagem do produto, né, a quantidade do produto, e traziam uma informação muito pequena. E o consumidor muitas vezes não via essa informação. Isso continua acontecendo em algumas embalagens. Eu tenho algumas embalagens aqui que os alunos me trouxeram, que a informação da redução está bem pequena, o consumidor não consegue verificar. E outras que a informação está bem destacada, está fácil do consumidor identificar. A questão é que o fornecedor muitas vezes mantém o tamanho da embalagem com menos quantidade de produto. Se a gente pegar, por exemplo, um produto que vem numa caixa ou que vem, né, num pote, isso, de certo modo, engana o consumidor, porque ele vai comprar aquele produto que tem o mesmo tamanho que ele sempre comprou, só que ele tem uma quantidade muito menor do que aquela que ele comprava. Tem produtos aqui que tiveram redução de 20% da quantidade. Isso é um aspecto extremamente considerável, né? E muitas pessoas podem pensar assim, pô, mas se teve redução de 20% da quantidade, tem que ter a redução de 20% do preço. E a gente sabe que isso não tem acontecido, infelizmente, né? Então, essa é uma técnica que os fabricantes têm utilizado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e alguns autores, inclusive da economia, têm chamado isso de reduflação, que vem do neologismo inglês shrinkflation, né, que significaria, shrink significaria redução e flation significaria a inflação, né? Ou seja, a redução do produto pela inflação. A gente chama de reduflação. É esse fenômeno que tem acontecido aí com a redução da quantidade de produtos. Para piorar mais ainda a situação, se não bastasse isso, os fabricantes de produtos agora têm também substituído os produtos por outros de menor qualidade, né? Se já não bastasse a redução da quantidade de produto nas embalagens, agora o fabricante tem reduzido, tem alterado os produtos, tem substituído o produto um por outro, né? É o caso, por exemplo, do leite condensado. Né? Vocês devem ter visto aí na imprensa nos últimos dias a informação de que alguns supermercados estariam vendendo bebida láctea como leite, né? Ou então mistura láctea condensada como leite condensado. O que acontece? O que são esses produtos? Existe autorização para venda desses produtos? Como é que funciona? Bom, a primeira coisa é o seguinte, esses produtos, são subprodutos, principalmente do leite, né? Quase todos eles são feitos de soro de leite. O soro de leite é aquilo que sobra da fabricação de uma série de produtos lácteos, né? Então sobra o soro ali, e esse soro normalmente era descartado, trazia uma série de problemas ambientais, alguma coisa assim. Agora, os fabricantes estão reutilizando esse soro de leite para poder fazerem produtos de menor qualidade, que são essas chamadas bebidas lácteas. Então, esse produto aqui é um exemplo dele, né? A gente tem aqui uma mistura láctea condensada de soro de leite e leite, que é um produto teoricamente feito para substituir o leite condensado. A gente tem também a bebida láctea de leite, que é um produto feito para substituir o leite. Qual que é o problema desses produtos do ponto de vista do aspecto do consumidor? O problema é o seguinte, esses produtos não têm o mesmo valor nutricional de um leite, não têm o mesmo valor nutricional do produto original. E aí o consumidor muitas vezes está comprando um produto que é extremamente menos nutritivo do que aquele que ele necessitaria. Então os nutricionistas, as pessoas que trabalham com nutrição, estão muitas vezes informando os consumidores que apesar dele estar pagando um preço mais baixo por esse produto de menor qualidade, esse produto não vai cumprir aquele papel de nutrição que ele é responsável na alimentação dos consumidores. Bom, existe uma autorização do Ministério da Agricultura, inclusive, autorizando a venda desses produtos, bebida láctea ou mistura láctea condensada, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Não existe, então, proibição da venda desses produtos. O problema que tem acontecido e que o jornal tem noticiado
é que os fabricantes estão usando praticamente as mesmas embalagens do produto original para esse subproduto. Ou seja, ele coloca uma caixinha de leite igual para a bebida láctea, ele coloca uma caixinha de leite condensado igual para essa mistura láctea condensada. Esse aqui é o problema e que os consumidores têm reclamado. Então o consumidor acostumado com uma determinada marca, de repente ele vê um preço interessante nessa marca e aí ele vai lá e compra esse produto achando que é o leite, achando que é o leite condensado e na verdade é um subproduto, é um produto derivado desses aí. E esses produtos normalmente têm 60% de soro de leite. Ou seja, se a pessoa está acostumada a fazer um bolo ou algum outro produto com esse que ela compra no supermercado, ela vai perceber que esse substituto não vai cumprir o papel que ela precisa, né? Exatamente porque ele não tem as características originais do produto, do leite ou do leite condensado. Então os consumidores têm que ficar muito atentos na hora de realizar a compra nos supermercados nos últimos meses, para poder evitar, né, comprar esses produtos que são subprodutos do leite, principalmente, e, né, na verdade, para poder evitar essa compra, e isso aí pode trazer problemas para os consumidores futuramente. As indústrias, de certo modo, defendem que esses produtos têm qualidade, que esses produtos têm nutrientes, eles apresentam uma série de argumentos nesse sentido, mas a gente sabe que esses produtos ou esses subprodutos derivados do leite normalmente não cumprem o mesmo papel nutricional que esses produtos deveriam cumprir na alimentação dos consumidores. Então, infelizmente, essa é uma tática que tem sido usada pelos fabricantes no país inteiro, não existe uma marca específica, tá? Por isso que eu não mostrei as embalagens dos produtos. Aqui eu tenho produtos de todas as marcas, de várias marcas praticamente, que houve redução da quantidade dos produtos, e também praticamente todos os fabricantes têm produtos derivados do leite, ou subprodutos derivados do leite, como essa bebida láctea ou essa mistura láctea de leite condensado. O que o consumidor precisa saber nesse momento é que existe autorização dos órgãos oficiais, tanto para a redução da quantidade quanto para a venda desses subprodutos. O governo autorizou a venda desses produtos e o importante é o consumidor ficar atento, já que o fornecedor não tem diferenciado a embalagem desses produtos, o consumidor vai ter que ficar atento na hora de realizar suas compras. Alguns supermercados mais precavidos, para evitar problemas, inclusive com os consumidores, estão separando esses produtos das prateleiras, né? Então ele pega, por exemplo, a bebida láctea, que a caixa é muito parecida com o leite, coloca num lugar diferente, para o consumidor perceber que aquilo ali não é leite, né? Ele pega essa mistura láctea condensada, que a fórmula também é bem diferente do leite condensado, que é